Fala galera do Plante e Cozinhe, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno e hoje é dia de colher cenouras orgânicas aqui na nossa horta e vamos te dar dicas para você também conseguir ter uma boa produção dessa hortaliça que não pode faltar na sua mesa. Então bora aprender a plantar cenoura com a gente? Mas antes não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no Plante e Cozinhe. O plantio da cenoura, ele se dá por sementes que você pode comprar em casas agropecuárias e também pela internet. A semente da cenoura é essa que vocês estão vendo nas imagens. E notem que ela é bem pequena e tem pouca reserva nutricional, sendo que a sua germinação ocorre entre 7 e 14 dias após a semeadura, dependendo da temperatura e do clima de cultivo da sua região. Você sabia que as cultivares de cenoura elas são divididas em dois grupos? A gente tem as cultivares de verão e também tem as cultivares de inverno. Cada uma delas tem a sua época mais adequada para o cultivo. As de inverno, elas preferem as épocas mais frias do ano, como o próprio nome já diz, né galera? E as de verão, elas preferem as épocas mais quentes. Portanto, para não ter erro e conseguir produzir muita cenoura, sempre verifique no verso da embalagem de sementes quando cultivar aquela variedade na sua região, pois as empresas produtoras colocam até um mapinha para nos auxiliar nessa escolha. Uma boa pesquisa pela internet também é sempre válida, viu galera? Porque a gente tem que conhecer muito bem a variedade que a gente está cultivando para começar acertando nesse cultivo de cenoura. No entanto, pessoal, para ter uma boa produção de cenouras, o solo de cultivo ele tem que estar com pH corrigido, e isso a gente consegue com a aplicação de calcário, que é um pó de rocha que corrige o pH e com isso permite o melhor aproveitamento da adubação pelas plantas. Se você é novo no cultivo de horta e nunca ouviu falar sobre calcário, dá uma olhada no vídeo que eu tô deixando aqui na descrição para vocês. Agora, para adubar o solo da maneira certa, nós utilizamos o esterco curtido na quantidade de 4 kg por metro quadrado de canteiro, espalhando por cima deste e em seguida misturando muito bem com a terra. Nesse caso a gente está aplicando o esterco de galinha, mas também pode-se utilizar o esterco bovino, mas para ele a quantidade deve ser de pelo menos 6 kg por metro quadrado do canteiro. Por cima de tudo isso, aplicamos 200 gramas por metro quadrado de farinha de ossos, que é um adubo rico em fósforo, sendo esse um nutriente muito importante para a formação de raízes. E quando se fala em cenoura, pessoal, ter boas raízes é muito importante. Essas foram as dicas para a correção do solo e adubação de plantio. Agora tem um detalhe muito importante para quem quer plantar e colher muita cenoura orgânica em casa, que é o preparo do canteiro da forma certa. O canteiro de cenoura, ele tem que ser um canteiro alto, pessoal, com altura variando de 25 a 30 centímetros. Sabe por que disso? Se o canteiro ele for muito baixo, a cenoura ela acaba entortando e não crescendo direito. Cenoura precisa de terra fofa e de canteiro alto, pois assim ela fica bonita, reta e bem comprida. Já a semeadura da cenoura ela deve ser feita na profundidade de 1 a 2 centímetros no máximo, em pequenos sulcos que são abertos ao longo do canteiro, usando um pedaço de madeira ou as próprias mãos. A distância entre um sulco e outro deve ser de no mínimo 20 centímetros. E ao longo deles, jogamos as sementes de forma uniforme e abundante, de maneira a cobrir todo o sulco de cultivo. Galera, não tem assim uma quantidade específica de sementes que a gente joga por metro linear de canteiro. A ideia é distribuir as sementes em todo o sulco para que depois de germinadas a gente pode fazer o raleio, mantendo o distanciamento entre elas. Então, joga uma quantidade suficiente, mas não exagere muito também na quantidade de sementes, tá bom? E sabe por que a gente não pode também jogar poucas sementes? É porque a germinação da semente de cenoura, ela não é de 100%. Geralmente, ela fica em torno aí de 85%. Então,
a gente tem que abusar um pouco na quantidade de semente para garantir uma boa cobertura em todo o canteiro, sendo que depois de mais ou menos uns 30 dias após o semeio, a gente faz o raleio, deixando o espaçamento médio de 5 centímetros entre as plantas em cada linha de cultivo, porque se ficar esse mundaréu de plantas que nasceram no canteiro, com certeza elas não vão gerar boas cenouras, porque várias plantas elas vão competir por água, nutrientes e luz, dando uma cenoura fina e bem feia. Então o raleio é essencial no cultivo da cenoura. E sabe de uma coisa que acontece muito aqui no Plante e Cozinhe? Muita gente me pergunta se pode replantar aquelas mudinhas de cenoura que a gente retirou durante o raleio. E para ser sincero, galerinha, eu não indico fazer isso, porque a mudinha de cenoura, quando a gente replanta ela, além dela não pegar direito, ainda pode gerar uma cenoura torta que não vai ficar bonita quando comparada àquela cenoura que a gente plantou direto ali no semeio da sementinha aqui no nosso canteiro. E também não é recomendado fazer muda de cenoura na bandeja e depois replantar ela, porque a cenoura ela não aceita muito bem esse transplante. A melhor forma é essa que eu tô falando, faz o semeio da semente no canteiro que dá super certo. Mas eu indico sim fazer uma boa adubação de cobertura nas cenouras, para que elas fiquem bem bonitas, e a gente faz essa adubação logo após esse processo de raleio da nossa cenourinha. E aqui em casa essa adubação é feita no canteiro com humus líquido, um adubo feito pela diluição do humus de minhoca em água e que é riquíssimo, pois os nutrientes já estão mais disponíveis para a planta. É só pegar esse adubo, colocar no regador e irrigar o nosso canteiro como se fosse uma irrigação normal mesmo, que a gente faz ali uma vez por semana com esse adubo. Nos outros dias vai água mesmo. Com certeza, fazendo essa adubação de cobertura, a cenoura vai ter força e vai ficar bem bonita e o seu canteiro vai ficar bem verdinho. Só que plantas bonitas, galera, e bem verdinhas, elas são um prato cheio para pragas. E para a gente evitar o ataque de insetos, lesmas, lagartas, besourinhos e também dos gafanhotos, sabe o que a gente usa? Usamos esse telado tipo túnel para cobrir todo o canteiro, porque ele é uma barreira física à entrada dessas pragas no nosso cultivo. E além disso, aqui em casa esse telado ainda protege o canteiro do pisoteio das nossas gatas, porque nós temos a Fiona e a Kali, que são gatinhas muito levadas. Agora, o que pode também aparecer nas plantações de cenoura são as doenças, e entre elas as mais comuns são as causadas por fungos, como o oídio, a mela e a queima das folhas. A primeira coisa que eu faço para evitar essas doenças é plantar a cenoura nas épocas mais secas do ano, que aqui na minha região coincide com o período de outono e inverno, pois com a planta mais seca a proliferação de fungos diminui bastante. Agora, se mesmo assim aparecerem doenças fúngicas no seu canteiro, você pode optar pela aplicação da cal da bordaleza a 0,5% de cobre, que ela é um fungicida orgânico natural e que funciona super bem. Você pode comprar a calda pronta em pó ou fazê-la diluindo sulfato de cobre na cal virgem. Depois dá uma olhada no vídeo que eu tô deixando aqui na descrição, porque eu já ensinei a fazer essa calda em casa e ela é super boa. Após decorridos de 100 a 120 dias do semeio, a depender da variedade de cenoura que você plantou, o resultado de todo esse trabalho é um canteiro bonito, verdinho e que com certeza vai ter boa produção de cenouras orgânicas. E aí, bora colher uma cenourinha com a gente? Baby, you give me ice and fire. You
Galera, vocês viram como que a nossa colheita de cenouras foi farta. E olha, tem muito mais cenoura para a gente colher aqui nesse canteiro. Lembrando de uma coisa muito importante, dá para a gente fazer cozidos, bolinhos com essas folhas aqui. Eu também gosto de fazer farofa com ela, que fica uma delícia. Então, se você gostou do nosso vídeo e quer plantar cenoura na sua casa, siga as nossas dicas. Se tiver alguma dúvida, deixe o seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de nos seguir nas redes sociais. Um grande abraço do Bruno e da Regi. Até o próximo vídeo. Fartura na sua mesa. Tchau, galera. Tchau.